Olá, terceiro ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Sim, senhor Positone. Bom, hoje vamos dar, agora, né, sim, graças a Deus, vamos dar continuidade ao conteúdo do módulo 13, tá, da apostila 4. Foi dada já uma aula para vocês sobre manual de instrução, tá, pela professora Daniele, né, vamos nos ambientar aqui. Vocês viram já essa parte da matéria e tudo mais, tal. E agora nós temos que seguir com ela, tá? E aí entraremos na questão dos roteiros para vídeo, podcast, entrevista e outros gêneros orais, tá? Então vamos lá. Qual o contexto de produção, né? Desse roteiro aí? Para que uma produção tenha uma sequência lógica de informações e atinja seus objetivos, é necessário antecipar o resultado esperado, delimitar as informações apresentadas e as ações desenvolvidas ao longo da produção e considerar seu contexto de produção. Portanto, deve-se levar em conta o público a que a produção deseja se dirigir e, assim, optar pelo registro linguístico mais adequado para a situação. O roteiro é um guia para a construção de uma produção. Ele pode servir de lembrete das ideias que precisam ser abordadas, ser lido durante a produção ou exercer ambas as funções paralelamente. Então, ele pode ser somente o lembrete, né? Para você. Tal. Ah, tá. Eu vou falar disso. Ou você pode lê-lo, né? Mesmo. Assim, né? Tá com ele ali e acompanhá-lo, tá? Então, roteiros são textos que servem de base para a construção de diversos gêneros orais, como os filmes, as peças, os vídeos, as palestras, as entrevistas, os podcasts, etc. Os gêneros orais são esses que têm, né, como característica maior o uso da voz, né, algo oral mesmo, da voz e tudo mais. Só que esses textos, eles também têm uma base escrita, mas essa base escrita não tira, né, como é que se diz, a exposição maior em relação ao uso da voz, né? Porque é um gênero misto. Não, precisa ali de um roteiro, de informações pré-estabelecidas de maneira escrita, mas não necessariamente a gente vai considerar como um gênero misto, tá? Em uma entrevista, por exemplo, pode não ser suficiente que o entrevistador tenha conhecimento do tema abordado, né? É muito importante que haja um direcionamento das perguntas que serão feitas ao entrevistado. Por isso, a elaboração de um roteiro é fundamental. Entretanto, nesse caso, não é necessário restringir a entrevista apenas ao que foi preparado e somente ler as questões previamente elaboradas, uma vez que novas perguntas podem ser feitas de acordo com as respostas do entrevistado. Então, assim, quando você vai fazer uma entrevista, né, assim, um roteiro é pré-estabelecido, né, do que deve ser perguntado, né, algumas perguntas especiais, assim, né, são feitas e tal, para que, né, pontos específicos sejam abordados. Mas a gente sabe que uma conversa, né, até uma própria entrevista mesmo, ela pode tomar um rumo diferente, por exemplo, a partir do que está sendo dito, né? Então, assim, novas perguntas podem surgir, como não, né? Vai depender do entrosamento das pessoas, de como a entrevista está rolando e tudo mais, depende de outras coisas também, tá? O planejamento também é necessário para a produção de um podcast, considerando o tipo de programa que se pretende criar e o conteúdo que será abordado. Assim como há podcasts que têm maior teor informativo, com debates profundos, participação de especialistas e apresentação de dados e estatísticas, há podcasts com conversas livres e informais entre os participantes, sem restrições de tempo e assunto. Então, assim, né? Antes de pensar particularmente em um episódio de podcast, é necessário ter em mente a construção do projeto de maneira mais ampla, com base em diversos elementos norteadores, como público-alvo, pautas de interesse desse público, tempo de duração de cada episódio, os participantes, né, se houver colaboração, né, dinâmica do episódio, se haverá entrevistados ou quadros específicos, por exemplo, e etc. Então, assim, por mais que seja algo que possa ser livre, né, como um podcast, uma coisa mais livre e tal, mesmo assim, como é que se diz? Uma organização de ideias deve existir.
mesmo que minimamente, tá? Para que, assim, nada vire uma bagunça e aí fale de uma coisa, de outra, assim, uma coisa meio louca, né? Mesmo assim, o que é até mais amplo, né, e menos rígido em questão de estrutura, pode ser mais livre, tá? Uma coisa mais livre mesmo. E tem que ter minimamente uma organização. Como tudo na nossa vida, né, gente? Tem que ter minimamente uma organização, um sentido, uma coerência, tá? Mas, enfim, características. Os roteiros precisam seguir uma ordem lógica na apresentação das informações e considerar as expectativas apresentadas anteriormente. Então, assim, produções em áudio ou vídeo que têm formato estruturado demandam roteiros com as características a seguir, tá? Então, olha lá, definição do tema que será discutido, a pauta, né? É importante delimitar a discussão proposta ou a temática que será abordada e especificar seu objetivo. Conteúdos relevantes, especialmente no contexto digital, eles dialogam com dúvidas e necessidades da audiência. Por isso a importância de pensar no público-alvo nessa etapa, né? Então, essas produções de áudio e vídeo, elas têm que ter, né, o tema bem definido a ser discutido, né? E tem que saber para que público-alvo está sendo, né, relacionado aí, direcionado, porque se você fala uma coisa que não tem nada a ver com o seu público-alvo, não vai gerar uma interatividade nem nada, né? Então, isso vai ser muito prejudicial ao seu produto no final, tá? Então, além da definição do tema, né, de escolher um tema, tem que pesquisar sobre o tema em discussão, tá? Então, para que o conteúdo seja relevante, é importante que o locutor tenha conhecimento do tema e apresente informações que agreguem conhecimento aos espectadores. Para ter embasamento e argumentar de maneira coerente e efetiva, ele deve pesquisar previamente o tema com o objetivo de fornecer apenas dados e informações verídicas. Então, isso pode acontecer tanto com entrevistas, quanto podcasts, quanto debates, quanto tudo, tá? Essa organização, esse conhecimento de um tema, a definição dele e tudo mais, para você conseguir dialogar. E isso é com tudo na vida, porque você consegue conversar, falar sobre determinados temas sem minimamente conhecê-los? Não, você não vai saber. E aí, mal ou bem, vai acabar indo pela opinião dos outros ali na hora, tá? Então, sempre conhecer, determinar e conhecer um tema, né, a ser debatido nesses tipos de gêneros é muito importante, tá? Então, além disso, lista de tópicos que serão abordados em ordem lógica, né? Após a apresentação do tema e para cumprir o objetivo definido, é preciso identificar qual informação deve ser dada primeiro. Quando se trata de um conteúdo que conta com a participação de convidados, é preciso apresentá-los e, em seguida, anotar as perguntas que serão importantes para a interlocução. Ao longo da conversa, é comum surgirem novos questionamentos que não foram previstos no roteiro, né? Mas podem fazer parte da discussão normalmente, tá? Além disso, né, a linguagem é adequada ao público-alvo. É possível utilizar uma linguagem formal ou informal de acordo com o público-alvo. Por exemplo, se a abordagem do conteúdo for mais descontraída, pode-se utilizar uma linguagem mais informal. Porém, caso o foco do conteúdo seja transmitir informações ou fatos de maneira noticiosa, né, como os jornais e tal, a gente vê aí na televisão, né, o uso da linguagem informal é mais adequado. Também é importante prestar atenção ao uso da entonação, que deve ter altura, intensidade e ritmo audíveis e adequados. No caso de conteúdos gravados em formato de vídeo, é importante ter atenção especial à expressão corporal, né? A questão da gesticulação, expressão facial e tal, né? A maneira que você está sentado. Né? Porque, por exemplo, quando você vai ver um jornal nacional, você não vê lá aquela moça do cabelo preto, que eu esqueci o nome dela, sentada desleixada. Você vê, assim, toda postura ereta, as mãos na bancada e tal, toda uma coisa, assim, bem, né, rígida. Agora em vídeos de podcasts, né, por exemplo, que está gravando podcast e tal, aí, às vezes a gente vê assim, né, na internet e tal, você vê que a galera tá jogada e tal, tá tudo bem, cada um senta de um jeito, uma coisa bem despojada, até porque a imagem ela não está sendo tão, né, importante, é mais o lance da gravação, né, assim, do áudio, enfim, em si. Enfim, então, a gente tem que saber, né? A gente tem que definir sempre o tema, saber sobre o tema, ter essa lista de informações que são mais importantes
para debater o tal tema, né? Mas também não ser algo muito rígido, porque novas informações podem surgir, e também a gente tem que estar ligado em relação estar atentos, né? Tá ligado é uma expressão muito estar atentos, né, ao nosso público-alvo. Por exemplo, vocês estão assistindo um vídeo, né, a um vídeo, uma videoaula, né? E assim, não tem vídeo, vocês não, assim, a imagem, né, vocês não estão me vendo, mas vocês estão me ouvindo. Mas isso aqui é um conteúdo de vídeo. Então, assim, a minha linguagem ela tem que ser apropriada para dar aula para vocês. Eu não posso falar de qualquer maneira. Apesar de que saia uma coisa ou outra, né? Como, tem que estar ligado e tal, como eu acabei de falar. Mas, assim, esses elementos são muito importantes, tá bom? Bom, leia a seguir a transcrição dos primeiros 30 segundos de um vídeo do canal Me Poupe, que aborda temáticas relacionadas à educação financeira. Em 2008, minha vida começou a mudar. Se você quer saber o que aconteceu em 2008, fica nesse vídeo até o final. Nos últimos 12 anos, e só vamos lembrar que 12 anos atrás eu ganhava aproximadamente 2 salários mínimos, eu economizei 400 mil aplicando as 25 dicas práticas que eu vou te dar de presente neste vídeo especial de Natal. Fica nesse vídeo até o final e já pega papel e caneta, corre e começa o vídeo. 25 dicas práticas para economizar em 2021. Ah lá, economizei 400 mil fazendo isso, né? Isso aqui é o link lá do vídeo e tal, é a descrição. Agora, essa chamada aí, essa coisa chamativa para, nossa, uau, que maneiro, eu quero saber como é que ele fez, né? Isso é uma técnica bem ok. Vamos lá. Perceba que nessa transcrição, né, do início do vídeo, a apresentadora expõe o recorte temático do conteúdo que será apresentado. Para isso, ela utiliza uma linguagem persuasiva, né, que incentiva a audiência a assistir ao conteúdo na íntegra para aprender a economizar dinheiro. Além disso, há uma chamada para executar uma ação, né? Já pega papel e caneta, corre e começa o vídeo, o que reforça o caráter interativo do conteúdo, tá? No vídeo completo, são apresentadas as demais informações relevantes que respondem ao conteúdo proposto. Por fim, chega-se à conclusão que também pode conter uma chamada para realizar uma ação por meio de comandos, como se inscreve nesse canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos, deixa seu comentário e suas dúvidas, dá um like, ativa o sininho, lá. Essas coisas que a gente, né, mais vê aí nesses vídeos longos que a gente assiste, tá? Por fim, chega-se à conclusão, tô lendo a mesma coisa, perdão. Frases como essas são uma forma de finalizar a apresentação de maneira interativa e que incentiva a repercussão da publicação. A gente sabe bem essas informações. Nós estamos o tempo todo ligados a esses tipos de vídeos, né? Desses materiais aí orais e tal, essas entrevistas, porque até todos os vídeos que a gente vê assim, eu quero ver uma resenha do filme do Homem-Aranha. Aí você vai ver alguém que faz esses tipos de resenha e aí ele usa, né, essas técnicas assim, tipo, se inscreve primeiro no canal, não sei o quê, ativa o sininho, de modo a interagir realmente com o seu interlocutor, tá? Importância do roteiro e sua relação com os gêneros que o materializam. A ausência de roteiro na produção de um conteúdo pode comprometer o objetivo pretendido, né? De maneira que não haja relevância social ou cultural para os interlocutores, que podem interromper a reprodução do áudio ou vídeo assim que identificarem sua superficialidade. Além disso, sem estudo prévio por parte do apresentador, a interação com o possível convidado é limitada, pois é necessário estabelecer um conjunto de conhecimentos comuns entre os interlocutores para que todos progridam na discussão. Então, gente, é isso que vai diferenciar um vídeo do outro, né? Às vezes, a maneira como a pessoa fala, a maneira como a pessoa faz essa interlocução com o interlocutor, o que ela está falando, como ela fala, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Tanto que essa galera que faz vídeo aí, é um negócio muito difícil, gente. É um negócio muito difícil, né? Então, assim, porque uma gama de informações tem que ser levada, né, em consideração. E essa parte do roteiro, né, é algo que o vídeo que a gente vê é basicamente um roteiro, só que visual e oral, né? Não escrito, mas todos esses vídeos, né, essas resenhas, essas entrevistas, tudo isso tem um roteiro por trás para ter uma organização. Você simplesmente não chega aqui e fala. Eu não chego aqui e começo a falar, a ler a apostila do nada. Tipo, vamos aqui.
Beleza. Não, tem todo um conhecimento prévio, tá? Eu estou falando em relação aqui à nossa aula agora. Eu tenho que ver qual é o conteúdo que vocês estão dando, tenho que ver onde ele começa, onde ele termina, quais são as partes que são mais importantes, o que eu posso trazer de informação nova para vocês, né? Conforme a gente vai falando aqui. Então, assim, tudo isso, essas pessoas que fazem esses tipos de vídeo tem que levar em consideração. Porque aí a gente vê um vídeo e fala, não gostei disso aqui não. Pá, aí pausa o vídeo e vai para o outro. Já não achei tão legal. Ah, a chamada desse aqui é o que eu quero ouvir, tá? Então, olha, eu vou ver esse vídeo aqui. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Antes de entrevistar um convidado, é preciso se preparar para as mais diversas eventualidades. Perdoem os meus cachorros latinos, gente, se vocês estiverem ouvindo. É interessante, por exemplo, que o entrevistador formule previamente questões adicionais para o caso de o entrevistado falar pouco ou desenvolver de maneira insuficiente suas respostas, né? Desse modo, poderá haver maior interação e progressão no conteúdo produzido. Porque assim, você acha lá, tá bombando, ai meu Deus, aqui já fiz as perguntas e tal, acho que eu posso perguntar isso por fora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega lá, a pessoa fala, tipo, meia dúzia de palavras. Aí você fica, meu Deus, eu preciso falar mais, tá faltando, sei lá, 10 minutos a mais, eu preciso de 10 minutos falando e já acabei com tudo, já falei tudo e a pessoa não me responde. Então, o que eu vou fazer? Aí você tem que ter estratégias, né? Todo um jogo de cintura para poder desenvolver o que você precisa, né? No final das contas. E se esses tipo, assim, podcast, por exemplo, que você precisa de uma interação, né? Até a entrevista realmente você precisa de uma interação, a depender da pessoa, você pode ter uma interação ótima, né? Aquele falatório que chega, que você não consegue nem perguntar tudo, de tanto que fala, e também algo muito xoxo, né? Que é pouco, tá? Além disso, é preciso pensar no ambiente e nas questões técnicas envolvidas no processo de gravação. Caso se trate de um vídeo, o local de gravação deve ser iluminado apropriadamente e deve haver pouco ou nenhum ruído, né? O que deveria haver agora, por exemplo, na gravação do meu vídeo, mas minha mãe está gritando no corredor, o cachorro está latindo, e eu não sei nem se vocês estão ouvindo, mas é isso aí, galera. Embora filmagens em locais públicos e abertos dificultem a adoção desses critérios, é aconselhável segui-los sempre que for possível. É necessário também planejar a posição e o enquadramento da câmera, para que todos os participantes possam ser vistos. A ausência de ruídos que possam atrapalhar a clareza e o entretenimento das falas também, entendimento das falas também é essencial na produção de conteúdos disponibilizados apenas no formato de áudio, tá? Assim, o roteiro é importante em qualquer tipo de cenário, pois é preciso estabelecer os caminhos, né, que serão percorridos na construção do episódio para que o seu objetivo seja atingido sem que o público tenha dificuldades no acompanhamento do conteúdo, tá? Bom, então a partir de todas essas informações, o que a gente pode entender, né, como de maneira resumida, né, o que são esses roteiros para vídeo, podcasts, entrevistas e os outros gêneros textuais, orais, perdão. No caso, os roteiros eles possibilitam a apresentação do conteúdo de maneira organizada e objetiva, né, o que torna relevante para o espectador, né? E os aspectos que devem ser considerados na produção desses roteiros são a pauta, né? Que no caso é o tema, a pesquisa sobre esse tema, a lista de tópicos que serão abordados, né, em ordem lógica, a linguagem adequada, né, e o público-alvo, e a organização dos equipamentos e o planejamento do local de gravação. Tudo para que seja tudo perfeito, que saia tudo da maneira mais maravilhosa possível, né? Para que as pessoas que estejam em casa, né, possam ouvir bem, de maneira audível, né? E assim por diante, né? Porque quando você não vê, você só escuta, a sua audição fica aguçada, né? Você se concentra, e aí se é uma pessoa que fala meio assim, aí, ué, não tô entendendo nada que esse cara tá falando, olha só, ele parece que ele tem um ovo na boca, né? E que é a expressão que a gente vê aí na expressão antiga que as pessoas usam, né? Então, assim, é isso, tá? São essas as informações sobre os roteiros para esses gêneros aí orais. Então, a gente vai ficar por aqui. Até uma próxima aula. Beijinhos.